padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, para proclamar a palavra e por ela nos interpelar. Tarefa nossa, missionária de todo dia, porque temos essa necessidade, pois a palavra de Deus, lembremos-nos, como nos diz São Jerônimo, é verdadeira comida e verdadeira bebida. Comida e bebida de que precisamos. Somos desafiados a crescer na consciência missionária e a efetivar nosso compromisso de ir ao encontro de todos para anunciar o reino, como nos lembra um decreto do Concílio Vaticano II sobre a atividade missionária de nossa igreja. O Senhor Jesus, desde o início, chamou a si os que Ele quis e fez com que os 12 estivessem com Ele para enviá-los a pregar. Assim foram os apóstolos ao mesmo tempo os germes do novo Israel e a origem da sagrada hierarquia. Depois que por sua morte e ressurreição o Senhor completou em si os mistérios da nossa salvação e da renovação universal, obteve todo o poder no céu e na terra. E antes de ser assumido ao céu, fundou sua igreja como o sacramento da salvação, enviando os apóstolos a todo o mundo como ele mesmo fora enviado pelo Pai. E depois fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Daí o dever que cabe à igreja, a nossa igreja que somos nós, de propagar a fé e a salvação de Cristo, tanto em virtude do mandamento expresso transmitido pelos apóstolos ao colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro e sumo pastor da igreja, como em virtude da vida que Cristo infunde em seus membros. Obediente ao mandato de Cristo e movida pela graça da caridade do Espírito Santo, a Igreja cumpre sua missão, quando em ato pleno se faz presente a todos os homens ou povos, a fim de levá-los à fé, à liberdade e à paz em Cristo, pelo exemplo, pela pregação, pelos sacramentos e outros instrumentos da graça, abrindo-lhe um caminho desimpedido e seguro à plena participação do mistério de Cristo. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados e amadas de Deus, somos desafiados a despertar em nosso coração a consciência de que somos estes trabalhadores da vinha do Senhor. Somos os seus operários. Não somos, por acaso, membros e caminheiros no mundo e na história. Somos de Deus, dele viemos e para ele voltamos. E o nosso caminho aqui tem que ser percorrido para fazer o bem. Não apenas esta ou aquela labuta, mas, na verdade, a labuta missionária de ajudar com que o reino de Deus seja anunciado e toque os corações. Quando naquele contexto estava o Senhor e diante dele um homem mudo, possuído pelo demônio, o Senhor expulsa o demônio, o mudo começa a falar para dizer: a presença de Cristo é a presença que nos devolve a inteireza que perdemos, a força de que precisamos. No entanto, causou admiração. Até a multidão dizia: nunca se viu coisa igual em Israel. No entanto, os fariseus diziam, acusando: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus, no entanto, percorria cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o reino de Deus, curando todo tipo de doença e de enfermidade, para dizer: ele vem
E nós, inseridos na sua missão, somos chamados também a ser instrumento deste amor e de devolver esta inteireza a nós e aos outros e ao mundo, numa tarefa bonita de anunciar o Reino, porque Ele se compadece de nós. Por isso diz aos seus discípulos, olhando a multidão cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor, Ele diz, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, é preciso pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Somos determinantes na vida missionária de nossa igreja, meu irmão, minha irmã. Como acena um decreto sobre a renovação da vida religiosa do Vaticano II. Lembrando, portanto, que desde os primórdios da igreja existiram homens e mulheres que, pela prática dos conselhos evangélicos, se propuseram seguir o Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, levando cada qual a seu modo uma vida consagrada a Deus. Muito dentre eles, movidos pelo Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas que a Igreja de boa vontade acolheu e aprovou com sua autoridade. Liberta de modo singular o coração do homem para que se inflame mais na caridade para com Deus e para com todos os homens. Por isso, ela é um sinal peculiar dos bens celestes e um meio eficacíssimo para levar a todos a se dedicarem generosamente ao serviço de Deus no apostolado. Nós somos chamados a nos deixar interpelar por esta beleza de testemunho e assim todos nos tornarmos de verdade instrumentos missionários do amor de Deus, espalhando este amor nos corações. Cresça em nós esta consciência e nós possamos assim ajudar a fortalecer o caminho missionário de nossa igreja, sobretudo pela generosidade e pela disponibilidade de irmos ao encontro de todos, dos que estão nas periferias geográficas e existenciais, anunciando o Rei. Supliquemos a inspiração da amada Mãe Maria e a sua intercessão para que nós possamos com alegria participar como operários da vinha desta obra do Senhor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira